E aí galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Cepos do Igor. Para você que chegou aqui de paraquedas, aqui com recomendação do YouTube, eu sou Igor Fernandes, eu sou um ator de teatro, mas que assim como você, também ama os quadrinhos. E aí nessa remanescência da minha polêmica sobre o seguidor lá, que por sua vez reclamou dos meus guarda-roupas, eu resolvi fazer um vídeo nesse tema. Então se você, do título desse vídeo, então se você gosta desse tema, se você gosta de quadrinhos, deixa teu like, se inscreve, se você já for inscrito, não deixa de, enfim, deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que esses conteúdos são relevantes aqui para a plataforma, e eu consigo, né, chegar aí nos 2.000 inscritos, graças a você e a todos nós nessa vida bandida. Então, sem mais delongas, bora falar sobre esse negócio de quadrinho usado. Quadrinho de segunda mão, de terceira, de quarta, quinta mão, quadrinho que já passou por muitas mãos e que só Deus sabe o que, que essas mãos fizeram com esses quadrinhos. Porque é o seguinte, é esse. A gente, muitas vezes, para poder completar coleções, não podemos necessariamente depender só dos quadrinhos usados, novos, quadrinhos de lançamento ou reimpressões, porque ou vai demorar muito, ou talvez nunca vá ser reimpresso. Tem muito quadrinho aí que, assim, que a Panini, por mais maravilhosa e gigante que ela seja, ela não reimprimiu. Você vai pegar, já falei disso em outros vídeos, mas vai pegar, por exemplo, a fase do Shazam pela editora Abril, a fase da Mulher Maravilha pelo Mark Deodato Júnior, Motoqueiro Fantasma dos anos 90, tem muita coisa ainda que a Panini não republicou. Então, às vezes, você vai ter que ir caçar em sebos, em lugares onde você vai ter acesso a quadrinho de segunda mão. E aí você vai ter que, perdão, vai ter que passar por algumas situações que vão te surpreender, ou que você já está esperando, ou que, por sua vez, você vai ter que aceitar. Que é, no caso, os danos em quadrinhos. Por exemplo, eu queria muito ter a Teia do Homem-Aranha, a Teia do Aranha número 1, que foi lançada no Brasil pela editora Abril em formato magazine. Mas o que é que eu encontro de surpresa nessa vida bandida? É o buraco da traça. Meu amigo, o buraco da traça vai metendo bala em todo. Peraí, deixa eu pegar aqui de jeito. Vai pegando o embalo. Peraí. Vai pegando o embalo. Peraí, meu filho, para não estragar aqui o meu quadrinho. Pronto, aqui. Aí, ó. Vai pegando o embalo, ó. Acho que umas trocentas páginas nessa situação. A traça fez o melhor serviço que eu já vi na minha vida. Aí você pensa, eu quero ter isso aqui. Podia ter agora nas edições definitivas do Homem-Aranha, mas eu queria exatamente a Teia do Aranha. Então o que você faz? Primeiro agradece a Deus que o buraco da traça foi no canto, não foi na arte, né? Não pegou na arte. Acho que a traça teve pena, né? Ela viu que a arte do John Romita Sr. é maravilhosa e não quis estragar. Mas assim, você traça um negócio que assim, aonde ela aparece mais? Em lugares em que mais escuros ou também em lugares mais sujos. Acúmulo de poeira, acúmulo de resto de comida. Então assim, tá comendo, não vai ler teu quadrinho, porque às vezes assim, os restinhos de sujeira da comida ficam marcando as laterais do quadrinho, que é onde você segura. Aí acontece esse tipo de coisa aí, ó. A traça já gosta de papel, de repente ali tinha algum tempero a mais. Aí a traça, meu amigo, traçou mesmo, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, já é a primeira dica que eu dou aqui. Não coma com o seu quadrinho ali por perto. Até porque, meu amigo, nessa brincadeira, eu já perdi um quadrinho porque tava comendo, a comida caiu em cima do quadrinho, meu amigo, já era. Mas assim, tem outras circunstâncias, né? Por exemplo, de você esperar muito o quadrinho que você mais queria, no formato que você queria, na publicação da editora que você queria, mas você morrer de medo de abrir porque a bicha tá toda a base craquelou, então se você abrir ela se solta. É o caso da minha Orquídea Negra, da editora Globo. Eu queria essa daqui, essa publicação, porque ela foi a que originalmente eu já tive, né? Então aqui é um recuperado meu. Então eu não queria, quer dizer, eu queria muito ter essa daqui. Eu sei que já tem a capa dura e tudo mais, que tem até, às vezes aparece uma dessa edição da editora Globo em bom estado, mas eu peguei ela num precinho muito camarada, peguei até com Cabeça Comics,
acho que se não me engano, acho que foi por 20, acho que foi por R$ 20. Ah, pensou? Quem entende o que é a grandiosidade dessa obra aqui, você pegar por 20 conto é quase de graça, é uma garapa. Só que a bichinha tá, né, assim, a lateral dela já tá toda comida, eu não vou nem abrir, eu tô morrendo de medo de fazer isso. Mas eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando ela, foi onde eu abri mais ainda a bichinha. Estrompei a pobre. Enfim, aí, o que acontece? Mas claro, nem todo usado nessas circunstâncias vão estar em pior estado. Por exemplo, eu peguei essa daqui, que eu até fiz vídeo também, que é Liga da Justiça, que é da Mitos, Liga da Justiça um por todos. Eu ainda estou ainda em busca da número 1, eu só tenho a número 2. Claro, tem essa marca aqui, né, que é uma marca de... Alguém tentou arrancar alguma etiqueta, dá um arrepio, né? Parece que baixou até alguma coisa, né? Mas dá um arrepio, sim, mas foi o jeito. Eu tive que. Eu só cheguei a ver duas dessas na minha mão, na época que eu tive, a minha, né? Claro. E agora é essa, né? Então eu não posso perder, não vou deixar de pegar porque tá com essa marca, porque eu quero muito. E a número 1, que é mais difícil de achar, mesmo que ela tenha no estado ainda pior, eu ainda vou pegar, porque eu quero. Por quê? Porque eu quero completar o negócio. E aí aqui às vezes a galera tem um ledo engano de querer raspar pra consertar e pior e faz um buraco enorme. Eu não aconselho raspar. Existem restauradores profissionais que sabem fazer isso com produtos químicos, sem tirar a coloração, e ainda por cima, até mesmo resgatar a coloração, se for o caso. Aqui em Fortaleza você tem a Escola de Artes e Ofícios, onde você vai ter alunos e professores de cursos de restauração de livros e uma galera que vai lá e faz também de quadrinhos. Além também do fato, nós temos o HQ Encadernação Caseira, que é um profissional também de alto nível. Então, se você quiser realmente tirar isso aqui, procura um profissional. Porque assim, eu nem arrisquei, deixei porque eu não me importo. Mas assim, nem tudo que é muito, muito, muito velho vai estar em terrível estado. Por exemplo, o meu Daisenshu de Dragon Ball, ele foi lançado ali na década do início dos anos 90 e o meu número 1 está em perfeito estado, sim. Claro, ele vai ter algumas manchas, né? Ele vai ter marcas de uso, marcas do tempo, marcas de oxidação, né? Mas isso também não é algo que vá... Por exemplo, o miolo em si, né? A parte do miolo está em perfeito estado, assim. E a sobrecapa, embora tenha manchas, essas manchas são de oxidação, são de acúmulo de poeira. Então, por exemplo, é importante que quadrinhos que tenham sobrecapa, assim, você faça questão de limpar, de passar ali um pincelzinho. Deixa eu pegar aqui, se eu ainda estou com o meu pincel aqui. Tá aqui, pega um pincelzinho como esse, ó, que é mais fininho, e passa assim, ó. Pega aqui o pincel, ó, e passa aqui nessa partezinha, né? Pra poder tirar esse excesso de poeira, tá vendo? E assim você vai meio que amenizando. Claro que, como eu já peguei de segunda mão, ele já estava muito manchado. Mas ele não piorou, né? Porque eu vou sempre dando aquela limpada, tira a sobrecapa, boto e vou indo, né? E eu também, assim, eu não me importo com as marcas do tempo. Principalmente se elas não forem nem esverdeadas e nem azuladas. Aliás, tem 3 cores que são perigosas. De marcas de mofo, fungo e bolor. Que é a verde, a vermelha e a azul. Essas você nem bote junto com a sua coleção. Se você tiver alguma edição com marcas com essas 3 cores, jogue fora. Não tem mais o que fazer. Dificilmente um restaurador consegue salvar, mas vai sair muito caro. É melhor você comprar um novo ou pegar uma outra em bom estado. A não ser que você dê sorte de pegar edições bem velhas e que vão estar em bom estado. Por exemplo, eu tive a sorte de essas duas aqui são as minhas mais antigas da coleção. Elas são legitimamente edições da década de 70. Essa daqui é de 73, de 1973, 72, 73. E essa aqui é de 78, 77, 78. E elas estão em perfeito estado, assim. Eu já fiz vídeo mostrando essas edições. E o máximo que você vai encontrar delas é o fato de que elas vão ter algumas coisas escritas. Mas eu não me importo, eu sei que isso aqui já foi de alguém e tudo mais, não sei se essa pessoa é viva, né? Eu tirei os parafusos, ó. Eu tirei os grampos, porque os grampos estavam bem enferrujados, mas por dentro elas não estão com as páginas comidas de traço, não estão corroídas. Era um tipo de papel que não era feito para durar, mas que acabou durando.
E aí, por exemplo, né, eu tirei porque a situação, ó, os grampos comeram os cantos das páginas. Aí se eu não tivesse tirado, ia continuar comendo e eu ia perder o quadrinho, né? Não agora, mas daqui a uns 100 anos, provavelmente. Mas a edição em si está em perfeito estado. Então essas coisas são muito interessantes. Porque as marcas do tempo, elas permanecem, mas elas também dão um charme para o quadrinho usado. Principalmente se são marcas mesmo da passagem do tempo, né? Mas nem tudo são passagem do tempo, meu amigo. Às vezes acontece coisas do tipo que eu fico que só Deus duvida. Por exemplo, na época que eu colecionava as minhas edições da Conrad de Dragon Ball, eu peguei edições com todas as páginas soltas, que eu vou até mostrar aqui, que é a minha de Cavaleiros do Zodíaco. Essa edição aqui é Cavaleiros do Zodíaco, número 44 da editora Conrad. Ela é papel offset, e como você pode ver, deixa eu pegar uma que ainda não está toda aberta. Como você pode ver, ela está em perfeito estado zerada. Nenhuma mancha de oxidação, de mofo, de nada. É uma coleção que eu ganhei de um seguidor, né? Um abraço, um beijo pro amigo Lucas. Ele me presenteou toda a coleção da Conrad, só que o que é que acontece? Na época, a número 44, ela veio com vários problemas de cola. Então, muito assim, eu cacei. E todas que eu peguei. Tu acredita que eu tive que comprar? Eu comprei. Várias da número 44, para ver que todas elas craquelavam. Tô com medo de abrir e cair tudo. E, ó, peraí. E se soltavam. Todas. Para poder eu ter uma que não se soltou, eu tive que pegar da segunda edição, que era papel jornal, da Conrad. E pronto. Quando eu quero manter a lombadinha, eu deixo ela lá. Mas quando eu quero ler, eu pego a minha da segunda edição da Conrad. E também tem outras situações piores, dessas de craquelar. Que era muito comum os mangás da Conrad de craquelarem. Ixi, não sei se a palavra é essa. Me corrijam, por favor. Por meus haters. Mas não sei se a palavra é essa não. Enfim, da cola se desfazer. Por que isso acontece, meu povo? Porque era um tipo de cola que naquela época servia apenas para livros. E com um tipo de folha mais específico e menos resistente. E quando você guarda em lugares fechados, se você mantém fechado e não faz isso aqui de vez em quando abrir as portas para correr vento, e também de não folhear, porque por folhear é muito importante para esse tipo de cola não craquelar tão facilmente. Vai craquelar, mas não com tanta facilidade. Eu não folheava, né? Muitas das minhas edições de Dragon Ball eu não folheava, eu não fazia. Batendo lá fora, viu? Ignore isso aí, não vou regravar não. Então o que acontece é assim. Muitas dessas edições que eu tenho de Dragon Ball, elas craquelaram, elas se desfizeram, se descolaram as páginas, se soltaram. Mas mesmo assim eu as mantenho porque foi muito difícil conseguir cada página dessa, cada edição dessa. E aí eu encontrei outras coisas que surpreenderam, né, a situação, né? Por exemplo, eu tenho edições que, por sua vez, elas foram completamente pintadas. Essa edição aqui de Dragon Ball da Conrad, que é a número 48 Dragon Ball Z e número 83 edição completa, né? Ela tá toda pintada, que eu não sei se foi por uma criança, ou se foi por um adolescente, ou sei lá por quem foi que pintou isso aqui. Ou seja, pintou o quadrinho todo. O que é a minha sorte que eu dei é que de vez em quando, quando ele pintava algum personagem, ao menos ele pintava com as cores originais, né? E aí foi de giz de cera, então eu ainda acho que foi de criança aqui. Mas eu já peguei edições em bom estado disso aqui, e apesar disso, eu não peguei para trocar, porque eu acho tão legal o fato de que isso aqui foi de alguém que quis pintar isso aqui. Claro que na época me deu um trimelique, uma coisa, de eu não vou trocar isso aqui, eu vou pegar só por enquanto para poder completar e eu poder ler. Mas depois eu desisti e mantive. E você vai encontrar coisas, surpresas diversas. Na minha edição A Teia do Aranha, número 96, eu peguei uma coisa curiosa. Alguém fez o favor de tirar partes da página, que eu tô até hoje para entender porque que eu não vi nada demais nessas partes aqui.
Mas a pessoa fez questão de recortar e recortou só essa. Peraí. Eu vou dobrar. Eu não gosto muito de dobrar não, que me dá uma gastura. Mas olha isso aqui, ó. E aí, galera, pensa. Mas eu acho um barato, assim. Eu mantive, eu deixei, né? Assim, o resto do quadrinho tá perfeito estado, né? Não tá com marcas de nada, tá tudo certo. Tem a página aqui que tá, a capa tá com essas marcas aqui. Mas eu fiquei. Já peguei numa edição bem nova para poder trocar. Vi que não tinha nada demais nas partes que tinham sido tiradas. Então, não atrapalhou nem a minha leitura. Eu vou ficar como um souvenir de algo que já foi, de alguém que teve essa ideia maluca. Eu digo, não, rapaz, eu vou guardar. E aí talvez assim, então depois que tu gravou o vídeo, pode ser que tu troque. Aí eu vou confessar que talvez eu troque. Enfim, então vamos... vamos aqui adiante. Rapaz, esse vídeo aqui vai ser um pouco longo. Mas aproveita que a diversão tá garantida. Isso aqui é o seguinte. Muitos quadrinhos que eu peguei de segunda mão, eu descobri que a pessoa botava naftalina. Esse daqui, ele já diminuiu mais porque eu tive que apelar para um restaurador, para ele ver a situação e usar lá um produto químico para tirar. Mas eu tenho quadrinhos ainda que estão com cheiro de naftalina, que eu só boto no sol e em a parte mais próxima da sombra, para amenizar mais e aí saiu mais o cheiro. Mas esse aqui, ele tava demais. Esse aqui tava demais. Ele tava num ponto que qualquer hora que eu abrisse ele, mesmo que eu fizesse tudo isso, colocava no vento, colocava no sol, não adiantou. Aí eu tive que ir pro restaurador mesmo e aí ele aplicou lá um negócio e tirou. Mas assim, não coloque naftalina nos armários, estantes, aonde quer que vocês guardem os quadrinhos de vocês. Porque a naftalina vai impregnar na edição. E dependendo do produto químico que tiver na naftalina, ou no tipo de produto que você quiser usar para espantar os insetos, se tiver cloro, meu amigo, acabou o seu quadrinho. Porque ele vai corroer em um curto espaço de tempo, em que, meu amigo, vai corroer o quadrinho que está perto e os outros que estão ali ao derredor. E aí, meu amigo, já era para o seu quadrinho. E aí, assim, claro, né? Eu até me adiantei, mostrei antes, mas, por exemplo, eu tenho um X-Men, que inclusive agora tá saindo agora a segunda temporada dos X-Men, com roteiros do Jim Lee. E aí eu tenho esse daqui há um bom tempo, que é com esse rapaz que botou aqui o nome Alexandre, né? Ele botou em todas as edições dessa parte aqui, né? E aí, assim, eu queria muito, e eu gosto muito da colorização dessa época, né? Eu sei que eu tive a versão de capa dura, eu já fiz vídeo aqui no canal com essa edição de capa dura, com a recolorização, mas eu queria essa daqui, já mostrei essa edição, tem aquele posterzão enorme e tudo. Eu preferi essa, mesmo com o nome Alexandre, pra que eu vou me preocupar, né, assim, se a pessoa botou o nome dela, né? Não tem problema nenhum. Foi de alguém. Eu já fiz isso. Tem quadrinhos meus que estão por aí afora, que tem o meu nome. Aí um dia eu encontrei um seguidor que ele me mostrou um quadrinho que ele comprou e que tinha o meu nome. E eu ainda fazia pior. Eu fazia ainda pior do que o amigo Alexandre, do que qualquer outra pessoa que tenha colocado seu nome em algum quadrinho que eu tenha. Eu botei e falei assim, ó, isso aqui pertence a Igor Fernandes. Sim, quem é Igor Fernandes no jogo do bicho? Olha, eu tenho muitas coisas assim, né, de quadrinhos mais recentes, né? Esse daqui, meu Homem-Aranha Azul, tem a pessoa que pintou de azul as bordas porque a capa era azul. Eu vou recriminar a pessoa dessa? Não vou. Se eu tivesse, talvez, a coisa de querer que ficasse só meu, eu também iria marcar também, mas hoje em dia eu não faria isso. Ó, mais de quadrinhos, assim, formatos mais, assim, incrementados, você vai encontrar muita coisa. Eu tenho, por exemplo, vários quadrinhos, ou de capa dura, ou de capa cartão, que eles estão assim, ó. Tá vendo? Ó? Eles eram pra ser assim. Tá vendo? Deixa eu fazer aqui um negócio. Eles eram pra ser assim. Né? Nem assim dá certo, ó. Pera aí. Eles eram pra ser assim, tá vendo? Só que esse daqui, ó, é assim, ó. Yay! Mas o miolo dele tá tudo certo, assim. Eu consigo ler, né? A minha edição normal, né? É uma edição que saiu já há algum tempo. E eu não abro mão dela, não. Agora, aí, por que tu não cola? Tem uma cola específica para isso, que eu não me arrisco a fazer isso, não colo com cola de papel normal, não colo com um monte de coisa, porque eu sei que, dependendo do tipo de papel, pode manchar.
Se você é que nem eu, que é desastrado, não se arrisque. Tá dando para ler, tá dando para abrir aqui a edição? Então, meu amigo, isso aconteceu com muitas edições definitivas de Sandman, pela Panini. Não aconselho você colar. Tem coisas que vai dar mais trabalho. Se você realmente quer a capa na coisa, vai ter que precisar fazer o quê? Vai ter que colar uma folha. Aqui no caso, talvez escolha uma folha de guarda aqui para poder juntar essas duas coisas. Mas eu acho que eu vou gastar um dinheiro que eu preferia pegar esse dinheiro para comprar quadrinho novo. Né não? E assim, claro, já peguei quadrinho usado que estava carcomido. Rapaz, vez ou outra aparece capa dura que é carcomido embaixo. Sabe por que isso aqui acontece? Porque tem gente que guarda em prateleira de concreto. Ou em lugares em que o piso, né, o apoio, é áspero. Dependendo de como você puxa, você acaba com o fundo do quadrinho. E aí, meu amigo, já era. Esse Guerra Civil eu peguei por 15 conto. Por dentro ele tá novo. Mas como a pessoa fez o favor de esculhambar a bicha tá toda arreganhada. Tem folha solta, mas não tá com marca de mofo, não tá com marca de bolor, também não tô nem aí. Eu mesmo já estraguei quadrinhos meus novos. Já, comprei esse Batman no 1, ele tava novo. Novo como um neném. Só que eu na época não tinha cabeça, eu só botava ele deitado e uma pilha enorme de livros, dos meus livros da faculdade, em cima dele. Então imprensava, o verniz, que na época não era dos melhores, como é hoje, por exemplo, arranhou. Então tem muito quadrinho dessa época que tem verniz localizado e que não é ainda a técnica mais, né, a tecnologia mais avançada da Panini. E aí, por muitas vezes, tá ali com essas manchas, umas coisas, não sei se dá pra ver assim, mas são umas manchas, umas coisas assim que parece que tá se. Parece que alguém, sei lá, parece que alguém esfregou, foi um quadrinho num lugar que não é pra esfregar. E aí cheio de arranhões. E eu também, quando eu colocava na prateleira, eu colocava ele junto com os quadrinhos, imprensado assim. E aí, meu amigo, arranhei meu Batman no 1, mas não tem problema. O meu primeiro recebido aqui do canal é muito engraçado. Foi do amigo Rodrigo Gorgon, que soube que eu tava choramingando querendo eu Wolverine e que eu adorava a capa dos 70 anos da Marvel, comemoração dos 70 anos da Marvel aqui no Brasil. Aí ele me mandou de presente, um abraço, Rodrigo Gorgon, que vende quadrinhos lá em São Paulo e que conseguiu para mim essa edição de segunda mão, que tem uma característica muito pitoresca. Quando você abre a primeira página da história, a emblemática frase "Eu sou o Wolverine, sou melhor no que faço, mas o que eu faço melhor não é nada agradável", tem aqui a marca d'água da biblioteca, que é a biblioteca Prefeitura Municipal de São Paulo, Biblioteca Anne Frank. Ai, que coisa linda! Mas assim, como diz o ditado, cavalo dado não se olha os dentes. E eu jamais vou deixar de amar meu primeiro recebido por conta de uma marca d'água de biblioteca. Eu já ganhei livros de biblioteca que foram desativados. A biblioteca da minha escola foi desativada e depois foi reativada alguns anos depois. E muitos dos livros que tinham lá na marca, que até ficava assim na última, né? Ficavam aqui com os cartõezinhos. Quando a pessoa ia ver, só tinha meu nome, Igor. Igor, tu não quer né, esse livro aqui? Eu digo, quero, me dê, papai. Aí, né, é assim que a gente vai indo. Aí aqui assim, para acabar o vídeo, né, duas situações curiosas de capa dura que você pega de segunda mão. Que é quando você encontra uma edição de capa dura cuja as partezinhas, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ó? As partezinhas aqui se descolam e as pessoas acham que isso aqui é um grande problema. Mas não é, meu povo. Essa partezinha aqui, ela é um enfeite. Ela não influi nem contribui na base do miolo da edição. Então, muitas vezes a pessoa vê isso aqui, aí se desespera. Ou então, quando isso aqui cai, a pessoa, pronto, perdi meu quadrinho. Não, não perde. Por quê? Porque se o quadrinho capa dura, ele é costurado, isso aqui, ele é para deixar o quadrinho bonito. Sabe? Para deixar isso aqui. É um enfeite. É realmente um enfeite. Eu posso pegar isso aqui, arrancar e tirar. Eu não tiro porque, sei lá, preguiça mesmo. Mas eu tiro. Não, eu já tirei de alguns. Acho que foi do Super-Homem, a antologia. Enfim, tá lá. Então o que acontece é o seguinte. Se você vê isso aqui assim soltinho, não se preocupe não. A preocupação mesmo é se dentro do miolo da edição se tem página solta. Aí, minha amiga, a costura não foi bem feita. Que não foi o caso dessa minha antologia da Mulher Maravilha. Graças a Deus.
Mas o que mais acontece, é mais comum, é que para pessoas que guardam em estantes evolukits e estantes abertas, muitas vezes tem preguiça de limpar a parte de cima dos quadrinhos. E, por consequentemente, quando os quadrinhos eles estão em época de frio, chuva, ou de troca de temperatura, trocas bruscas, né, choques térmicos, de tempo frio para tempo quente, as páginas vão ficando. Deixa eu pegar aqui uma edição nova. Tá aqui, ó. Elas ficam assim, vocês estão vendo? Porque é as moléculas da página, da celulose, que se espalham e expandem o tamanho da página. Então isso aqui é normal acontecer. Depois isso aqui volta ao normal. E eu não preciso botar nada em cima para poder fazer isso aqui voltar ao normal, não. Basta eu folhear, ler e ele vai voltando ao normal. Porque acontece. Às vezes ou ele encolhe, né, essa celulose encolhe, e aí causa esse efeito, né? Ou então ela se estica e aí quando se estica volta ao normal. E aí isso acontece muito durante o tempo que ela fica na estante. Quando ela fica assim, com essas brechinhas aqui, ó, vocês estão vendo? Quando ela fica com essas brechinhas é onde vai entrando poeira. Vai entrando a famosa broca, que é um insetozinho que gosta de comer cola de quadrinho. E às vezes come papel também. E principalmente o acúmulo de poeira e sujeira de um teto que não é forrado, ou até mesmo de um teto que é forrado, mas em um lugar que tem muito vento, faz com que as edições por dentro acabem ganhando na sua folha de guarda muitas manchas. Que sim são de mofo, sim são do bolor, causam bolor, espalham-se para as outras edições, podem se espalhar para outras páginas. Essa aqui eu peguei de segunda mão de um amigo, peguei muito barato, peguei por menos de 150 na época. Hoje em dia ela foi reimpressa a mais de R$ 200. Não tenho interesse de comprar uma reimpressa nova por ser acima de R$ 200, eu não posso ficar me dando esse luxo, mas em compensação eu vou limpando, porque aí no que eu fui limpando e fui cuidando, eu impedi que ela se proliferasse. Eu poderia, como solução, eu arrancar essa página manchada e não proliferar. Poderia raspar? Raspar não seria a ideia, porque se eu raspar, espalha mais ainda. E vai se espalhar de forma irreversível. Mas eu não vou arrancar também não, porque eu acho que assim, a velhice de um quadrinho, ela é inevitável. Ela talvez é mais fácil essa edição, ou como qualquer outra dessas que eu mostrei, durar mais tempo do que eu. Tanto é que com isso que eu estou contando. Para que elas depois, a minha coleção seja herdada pelo meu sobrinho. Ou quem sabe se Deus me abençoe e ter um filho, né? Enfim. Ou se meu sobrinho gostar de quadrinhos. Deus queira, Deus queira, Deus queira, Deus queira. Então é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, tenha trazido algumas curiosidades. Esses foram os meus exemplos. Eu tenho certeza que você vai ter também exemplos para me contar de situações que você passou, ou piores, ou melhores, ou que você encontrou soluções melhores do que as minhas. Compartilhe aqui entre a galera que compõe aqui a família dos Incréus do canal Sebos do Igor. E vamos conversando, vamos trocando ideia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado a você que sempre vem até o final dos vídeos, mesmo esses que são os mais longos, tá certo? Então, um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima! Compra o quadrinho usado que é bom viver!